Boa noite, Joyce Kelly. Boa noite também, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Flávio Gava. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite, Sr. Antônio Onofre. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Boa noite também, Rosana Marques. Boa noite, Iraci. Olá, Anitta e Clarindo. Graças a Deus estão de volta, que bom. Olá, Lídia. Boa noite, boa noite. Também para Maria Ferreira, seja bem-vinda. Joana Bandeira, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Selma e Dinho. Boa noite, Sueli. Boa noite também para Marina, Paula. Boa noite, Rodinei. Saudades, meu amigo. E o povo sempre pergunta aqui de você. Espero que esteja muito bem. Adriana Valério, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, boa noite para vocês. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Rosilda Martins. Olá, Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Boa noite também, Amanda Lavez. E para toda a família, né? Elane, Robson, Estênio. Boa noite também, Célia. Seja muito bem-vinda. O Wagner eu acho que não chegou aqui ainda não, Filomena. Mas de qualquer forma fica assim, já o boa noite pro Wagner. Boa noite, Elaine Oliveira. Boa noite também, Carmen. Inês, boa noite, Mariinha. Boa noite, Maria Eleusa. Boa noite também, Jossanã. Que legal, Rodinei, que legal. Olá, Ercília Machado, boa noite, seja bem-vinda. Esperar mais aqui uns segundinhos para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Olga Colasso, boa noite, João Gabriel. Satisfação em revê-los. Boa noite também, Dona Neuza, que vai nos ver depois. Boa noite, Cidinha. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges. Maria das Graças, boa noite. Que legal. Boa noite para todos vocês que estão aqui, aqueles que eu consigo ver e identificar. Boa noite também para aqueles que eu não consigo identificar. Boa noite, Fabiano Nunes, seja bem-vindo. Marius Abreu, boa noite. Boa noite também para aqueles que vão assistir depois, que vão nos acompanhar depois, né? Inclusive, às vezes tem algumas pessoas que vão vendo depois e colocam lá o boa noite, acho que a gente está naquele horário. Não, o nosso horário é sempre às 18 horas, então sempre que eu posso eu comunico com as pessoas, né?
Natsan, boa noite também, Adriana Dantas. Vamos então fazermos a nossa prece para pedirmos a permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as nossas reflexões. Maria Regina, seja bem-vinda. Baixar um pouquinho aqui o nosso sonzinho de fundo. Sim, Filomena, colocaremos ele aqui, como diz a Marinha, no nosso caderninho de ouro, né, Marinha? Caderninho de ouro. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Gente, que nós possamos então, nesse instante, elevar o pensamento, elevar as vibrações, procurar deixar apenas e tão somente a figura do meigo Rabi da Galileia na nossa mente, da forma como vocês o visualizam. Eu, por exemplo, gosto de visualizar o Cristo em cima do monte, olhando para cada uma daquelas pessoas que estão ali abaixo, direcionando o seu olhar carinhoso, luminoso, e as suas palavras consoladoras, revigorantes. E ali vendo esse Cristo exatamente se dirigindo a todos, consigo visualizar um caminho e uma estrada que nos leva ao Criador. É uma das imagens que eu consigo gravar na nossa mente, na minha mente, por exemplo, quando estou para me elevar em oração, para iniciar os nossos trabalhos, para iniciar os nossos estudos, para fechar o dia e começar a noite. Enfim, é uma das imagens que muito me acalma e me tranquiliza. Que cada um de vocês também tenha a sua imagem e que Jesus possa efetivamente estar aí presente, direcionando a cada um de vocês os fluidos e as energias, para que todos se fortaleçam, tanto física, quanto emocional, quanto espiritualmente. Em especial, neste momento de transição que nós estamos vivendo. A paz e a tranquilidade, com certeza, são o principal alimento do qual nós necessitamos para vencer e superar obstáculos, dificuldades e, sempre que possível, para também darmos as mãos àqueles que caminham conosco, sejam os nossos familiares, amigos, vizinhos, pessoas que nos pediram orações ou que gostaríamos de dedicá-las, ou que se encontram aqui no nosso caderno de orações. Que esse direcionamento, que a espiritualidade leva com muito carinho, possa auxiliá-los a também, num breve momento, despertar a sua consciência e caminhar rumo ao Criador, a passos largos e felizes. Todos nós somos destinados à felicidade. Não percamos esta oportunidade. Que assim seja. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Boa noite também, Natália. Olá, Celeida, boa noite para você, Dona Luzia, para Luísa. Tá? Boa noite também para os seus meninos, né? Rafael, a Bárbara. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego. Olá, Zezé Bueno, boa noite. Por falar nisso, eu sei que está chegando ou passou o aniversário da Zezé. Zezé, de qualquer forma, já que vai os parabéns, ou adiantado ou atrasado. Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Adair, Cecília e Reinaldo. Ótimo, perfeito. Gente, vamos dar sequência então aqui às nossas leituras e estudos, ou a nossa leitura estudo. A Flávia, também não cumprimentei, boa noite, Flávia. A Michele Rossato e o Gabriel também, fica aqui o nosso abraço. Vamos
Luiz Analim, olá, boa noite. Vamos retomar aquele ponto. Estamos exatamente falando do livro A Gênese, já no seu final, nos últimos capítulos, exatamente procurando nas predições, que é a quarta e última parte, sobretudo nas predições do Evangelho, identificar essa necessidade, como nós dissemos aqui durante a nossa conversa inicial, a nossa prece de abertura, despertar a consciência. Ah, então é amanhã. Mas já fica aqui os parabéns e amanhã a gente vai relembrar e dar os parabéns, Zé. Então, as predições que estão contidas no Evangelho, Kardec com muita propriedade pega, coloca nesse capítulo para a gente refletir. Refletir com o principal objetivo de buscar esse despertar, né, Leda Lovato, boa noite Elisete, boa noite Isaura, Zé Ricardo, despertar a nossa consciência é o principal. Infelizmente somos uma sociedade que caminhamos muito às escuras, ou naquele nível de consciência de sono sem sonhos, como nos diz Joana de Ângeles. Precisamos despertar. E Jesus vai, sobretudo no Evangelho, a forma como os próprios evangelistas trouxeram os seus sinais precursores. Ele vai dar uma chacoalhada para que as pessoas, sobretudo os menos esclarecidos, sobretudo os pobres em espírito, possam despertar, possam acordar, né, Glória Quirino? E é este ponto que Kardec vai desenvolver aqui. Nós vimos Consolador, Prometido e o segundo advento do Cristo no nosso último encontro aqui da Gênese. Vimos e identificamos que o Consolador está muito mais ligado e direcionado aos ensinamentos do Cristo, tá? Sobretudo os ensinamentos do Cristo adaptado ao nosso mundo moderno. Aquele mundo moderno que acompanhou a evolução científica e que foi através da lógica mostrando como que realmente as leis são universais e que essas leis pertencem também ao próprio Criador. Mas que, mesmo durante todo este tempo, não foi capaz de despertar, pelo menos a maioria das criaturas. É o que nós percebemos. Eu estava agora há pouco, inclusive, só abrindo um parênteses, um pouquinho antes de iniciarmos, fazendo aqui a nossa preparação, estava vendo um trechinho daquele daquele filme do Bezerra de Menezes, e exatamente aquela cena onde aquele materialista vem chamar Bezerra de Menezes e as pessoas que estavam ali para um debate entre o materialismo e o espiritismo, informando ele que já tinha sido desmascarados muitos médiuns e que o materialismo estava pronto, preparado para mostrar que esse negócio de espiritismo era uma balela, que aquilo era apenas e tão somente para enganar as pessoas. Boa noite, Cláudia Fernandes, seja bem-vindo. Um abraço para toda a família e muita luz e paz para o seu lar. E aí, Bezerra estava ali tranquilo, o pessoal da reunião estavam também todos ali, né, uns olhando para os outros, mas Bezerra manteve a calma, a tranquilidade, a serenidade, deixou aquele irmão falar, e aí vai conversar com ele e diz: olha, eu aceito sim, olha, nós aceitamos esse debate, mas com uma condição: desde que você traga para esse debate uma pessoa, por exemplo, que precisou de uma consolação e o que o materialismo conseguiu ajudá-la. Uma pessoa que perdeu um ente querido, estava desesperado, que o materialismo consolou. Uma pessoa que estava prestes a cometer o suicídio e o materialismo fez com que
ele não praticasse este ato, que nós sabemos que é um dos mais graves contra a própria divindade. Vejam, e aí ele foi tecendo vários exemplos de pessoas desesperadas que realmente precisavam de uma consolação. Então ele falou: traga para o debate pessoas, desses exemplos que eu estou citando, que foram auxiliadas pelo materialismo. E aí nós vamos debater. Né? Boa noite também, Gessiane, seja bem-vinda. Então, é realmente interessante, estou até tocando nisso, né, maninha? Para lembrar do nosso último ponto, a questão do Consolador, porque muitas das vezes nós queremos julgar para o outro a responsabilidade de fazer ou de provar alguma coisa, e a gente esquece simplesmente de olhar e analisar. Então o Bezerra falou: olha, um debate, sim, tudo bem. O que eu vou dizer no debate? O que o Espiritismo, ou aí agora eu vou generalizar, o que os ensinamentos do Cristo são capazes de fazer para a humanidade? Eu estou, alguns aqui já sabem, já conhecem esse nosso trabalho, num programa de rádio. A gente tem feito um programa chamado Momento Espírita, e nós estamos trabalhando alguns livros de Augusto Cury. Gente, Augusto Cury não é um autor espírita, mas ele traz nos seus livros, e esse agora que a gente está trabalhando, chama-se O Maior Líder da História. Ou seja, Augusto Cury vai lá nos ensinamentos do Cristo e vem trazendo as informações necessárias para a revolução do sistema educacional do planeta. Vejam, ensinamentos de 2000 anos atrás. Deixa para trás, inclusive, o próprio Pestalozzi, que é mais recente, educador, pedagogo, professor, inclusive, de Allan Kardec. Não, Augusto Cury volta lá em Cristo. Boa noite, Marquinhos. Volta em Cristo para dizer que ele era o maior líder da história. Por quê? Porque os seus ensinamentos tinham condições. Os ensinamentos do Cristo têm capacidade de modificar o sistema educacional que nós estamos tendo agora. Então a gente está trabalhando neste programa Momento Espírita exatamente com esse livro de Augusto Cury. Para quê? Para ampliar os nossos horizontes em cima dos ensinamentos de Jesus. Então a questão do Consolador, só para a gente fechar, nada mais é do que os ensinamentos do Cristo aplicados ao nosso dia a dia, à nossa vida. Então, vários autores demonstram, ou eles falam muitas coisas que Jesus já havia dito. Isto é o Consolador, isto é ser Consolador, isso é auxiliar a humanidade no processo de despertamento. Mas, vejamos, na sequência deste mesmo capítulo, quando Kardec vai trabalhar os sinais precursores, principalmente, gente, o Evangelho de Mateus no capítulo 24, ele é quase que inteirinho, falando desses sinais precursores. Tem aquele texto onde ele diz, né? Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Mas o Cristo fala: tratai de não vos perturbar com isso, né, Sr. Antônio Pazotto? Boa noite. Por quê? Porque é preciso que determinadas coisas aconteçam. Para quê? Como diz Kardec, para esse despertar do princípio inteligente. Mas ainda não será o fim. Por quê? Porque se eu estou tentando despertar alguém, é a interpretação que a gente faz. Se Cristo está dizendo, olha, precisa despertar, e para eu despertar vai precisar de tragédias, a gente vai estudar isso lá na Lei do Progresso, mais para frente no Livro dos Espíritos. Se para despertar eu preciso de, entre aspas, determinadas tragédias ou de sofrimento, aquilo não pode ser o fim. Porque senão o meu objetivo não será alcançado. Se eu acabar justamente ali, não será alcançado. Então, claro que quando Jesus diz que essas guerras e rumores de guerras não pode ser o fim. Vai se levantar povo contra povo, reino contra reino, pessoas contra pessoas, filhos contra pais e mães, e etc. A gente vai vendo aqui aos pouquinhos. É com o objetivo exatamente de mostrar que nós estamos nos aproximando do fim. Sim, gente, mas aproximando de que fim? Do fim do planeta?
vamos manter um pouquinho ligados à ciência. E a ciência, em algumas descobertas, calcula mais ou menos um prazo de 15 bilhões de anos para que um planeta tenha todo o seu processo de formação, de evolução e venha a ser destruído. Mais ou menos 15 bilhões. Nós estamos a pouco menos de um terço. Nós estamos com 4,7 bilhões. Então, tem muita coisa ainda pela frente para o planeta depois não servir mais aos propósitos do princípio inteligente. Então, vamos utilizar esses cálculos e imaginar que isso seria um tempo útil para que o planeta saia do primitivismo e atinja a excelsitude, e atinja a condição de um planeta celestial. Depois que ele já não vai servir mais, por quê? Porque os espíritos já vão se espalhar, criar outros mundos e planetas e vão ajudar outros princípios inteligentes a se desenvolverem. Aí o nosso planeta não terá mais utilidade. Mais ou menos isso, os 15 bilhões. Então, não pode ser o fim. Então seria o fim de quê? Provavelmente Jesus quis dizer que seria o fim de uma era. Seria o fim das provas e expiações. E iniciaríamos um novo estágio. Por isso ele diz, seria o começo das dores. Mais adiante, no Evangelho de Marcos, Kardec vai trazer de novo que neste processo em que as pessoas se colocarão umas contra as outras, e principalmente por conta do seu próprio nome, a gente sabe. Olha, se a gente pegar a história da humanidade, nós vamos ver. A grande maioria das guerras que o planeta Terra se envolveu, elas tinham cunho religioso. Cruzadas, inquisições, às vezes um país contra outro. Nós estamos vendo lá a questão na época de Jesus, né? Roma utilizando-se exatamente de todo o seu poderio, mas os judeus se rebelavam utilizando as questões religiosas. Então muitas vão ter um fundo e um caráter religioso. E aí, claro, depois do cristianismo, Jesus acabou de alguma forma sendo o centro de boa parte destas religiões, e os seus ensinamentos da mesma forma. Então, haveria muitos problemas? Sim, muitos problemas. Boa noite, Leiga, seja bem-vinda. Marcos, ou depois, o próprio Kardec vai citar, voltando ao capítulo 24 de Mateus, vai falar sobre exatamente aquela questão que envolve o momento em que isto ocorrerá. Vânia, Marcelo José, boa noite. Em Marcos, capítulo 13, versículo 32, ele vai dizer, olha, quando que vai acontecer isso? Os anjos não sabem, o Filho não sabe, somente o Pai sabe. Não sei se era modéstia do próprio Cristo de dizer que não sabia, se fazia parte da sua humildade, ou se era exatamente a sua submissão à vontade do Criador, que com certeza deve imperar. Porque o próprio Cristo, mesmo como governador espiritual do planeta, ele diz que não sabia quando aconteceria, quando ocorreria o fim. Só o Pai. Olha que coisa fantástica. Olha que exemplo de humildade fantástico. E aí, muitos de nós ficamos preocupados. Será que vai ser agora? Será que vai ser em 2057? Será que vai ser quando terminou lá o calendário maia? Não, só o Pai que sabe, disse Jesus. Nem ele, nem os anjos, ninguém. Mas
Ele volta a afirmar. E aí, Kardec traz um trechinho do Evangelho de João. A gente sabe, gente, que o Evangelho de João é um dos evangelhos, o evangelho espiritualizado. João escreveu principalmente para o espírito e não tanto para o corpo. Tanto é que a sua linguagem, ela precisa ser mais bem interpretada, mais bem estudada. E ele, no seu texto, e agora eu não lembro qual que é o capítulo, depois qualquer coisa eu vejo e passo para vocês, ele vai dizer o seguinte, que é como se fosse uma mulher, ele até utiliza essa expressão, uma mulher grávida que geralmente sofre durante toda a gravidez e em especial no parto. Ela sente dores, mas quando a criança nasce e ela pega aquela criança no seu colo, as dores desaparecem. E ela vai se rejubilar, principalmente porque ali nasceu uma criança que logo logo se transformará num homem. E muitas das vezes num homem que vai fazer coisas fantásticas e maravilhosas. E João fala, ele transcreve essa parte. O que Jesus está querendo dizer é isso. Vai chegar nesses momentos onde haverá sim dor, onde haverá tristeza, onde haverá guerras, como no parto, mas depois, sempre que a gente diz, né? Depois da tempestade vem a bonança, depois que vem as chuvas, tudo bem, nós estamos passando por um período chuvoso e está trazendo alguns desencarnes. Gente, aquilo que a gente comentou esses dias, tudo nós devemos buscar a explicação e a consolação na providência divina, tá? Só abrindo aqui um parênteses. Por quê? Porque eu me lembro de alguns livros, sobretudo de Bezerra de Menezes e de Valdo Franco, que ele gosta de dizer, nesse período do carnaval que a gente está se aproximando, a espiritualidade em determinadas regiões, ela faz com que caia chuva, porque a chuva vai dar exatamente aquela lavada, aquela limpada fluídica, vai realmente dar, o termo é esse, uma lavada mesmo, e aí a espiritualidade consegue agir de uma forma mais tranquila, principalmente com os espíritos, né? Boa noite, Dina, seja muito bem-vinda, principalmente com os espíritos. Então, a gente precisa ver, nós precisamos entender, né? Vinícius Andretti, boa noite, Val Lima, seja bem-vinda, a gente precisa entender essas questões, precisamos entender essa parte. E o Evangelho de João, ele fala, agora nós estamos, além de todas essas tragédias, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos com a iminência de uma guerra lá para o lado da Rússia, com a Ucrânia, envolvendo vários países, principalmente a Europa, porque tem transações comerciais, econômicas, tudo envolvidos. Então a gente sabe que nós estamos, e já não é de hoje que nós estamos ouvindo isso, mas o próprio Cristo já havia predito, de novo, com qual funcionalidade? Despertar a humanidade. Mas tem um outro trechinho de Mateus, que ele vai dizer o seguinte, quando nós estivermos exatamente percebendo isso, é que o fim está próximo. Vejam, o fim estaria próximo, né, Joana Carneiro? Não era efetivamente o fim. Agora, quando o seu evangelho estivesse esparramado por todo o planeta, aí sim, esse é o fim. Ora, se o evangelho estivesse esparramado por todo o planeta, seria o fim. Seria o fim de quê? Do planeta? Não poderia ser. Seria o fim de um ciclo, para nós iniciarmos um outro ciclo mais tranquilo, mais ameno, não ainda feliz, mas pelo menos com uma diminuição da dor, do sofrimento, uma eliminação, poderíamos dizer, das expiações, mantendo apenas e tão somente as provas. Vejam, sinais precursores que Kardec traz. Eu sei que esse capítulo, principalmente esse trecho, ele é fantástico, ele é profundo.
E a gente precisa realmente abrir mais a nossa mente para nós identificarmos toda esta profundidade que o próprio Cristo coloca. E como nós dissemos, comentando o próprio Kardec, o Kardec é que escreve isso. Gente, Jesus tinha que utilizar imagens fortes para aqueles homens daquela época que eram homens fracos. Aliás, quando Kardec coloca, eu vou lendo, eu falo assim, não é que eles eram homens fracos, nós ainda estamos fracos. Essas imagens, gente, que Jesus utilizava, ainda hoje nos impressiona. Impressiona muita gente. Por quê? Porque nós não conseguimos extrair o espírito da letra. A gente ainda se apega à interpretação literal. Creio que a única coisa que parece que é uma unanimidade, quando Jesus fala que quando, pelo menos a gente vê nas escrituras dizendo que as estrelas cairiam do céu. A gente sabe que seria hoje impossível, até mesmo porque dependendo de uma só que caísse já acabou. Eles não faziam ideia, não tinham a noção do que era uma estrela, o tamanho de uma estrela. Isso e consta nas escrituras. Eu tenho certeza que Jesus não chegou a dizer isso. Mas as palavras que os evangelistas principalmente trouxeram para nós, vai nos mostrando essas imagens mais fortes. Repito, para despertar as pessoas. Por exemplo, quem de nós que estamos aqui reunidos já não pensou nesta vinda, o segundo advento do Cristo, uma vinda triunfal, Jesus realmente descendo das nuvens em toda a sua glória, cercado de anjos? Eu garanto para vocês que muitos de nós já visualizamos essa cena. Mas vocês acham que ela aconteceria e dessa forma? Olá, Valdileia, boa noite. Vocês acham? Eu tenho certeza que não. Mas naquela época era uma imagem que seria capaz de impressionar. Aliás, impressionou tanto aquele povo que foi um dos motivos que os levaram a sacrificar o próprio Cristo. Ora, peraí, você está falando? Não, nós estamos esperando o Messias. O Messias vai sim descer num carro igual, os profetas antigos, salvo engano, o profeta Eliseu, que foi arrebatado e foi levado aos céus por uma carruagem puxada por cavalos de fogo. Era a imagem que eles tinham, homens ainda fracos. E eu disse e repito, nós provavelmente ainda estamos esperando algo nesse sentido. Nós estamos esperando sermos impressionados por determinadas coisas. As catástrofes, a pandemia, ainda infelizmente não foi o suficiente para nos despertar. Gente, como naquela época, a gente sabe, falava-se muito de tremores, principalmente quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, que o chão tremeu, que aconteceu isso e aquilo. A gente já viu. Se tivesse acontecido algo desse tipo, pelo menos os historiadores tinham um trago para nós. Em especial Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo. É uma das obras mais pesquisadas, sobretudo daquela época e daquele povo. E ele não fala nada. Será que um tremor de terra não seria o suficiente para constar, a terra tremeu? Por quê? Porque eram necessárias imagens fortes. E é isso que Mateus faz, sobretudo nesse capítulo 24. Ele traz essas imagens fortes. Como que Jesus chegou e disse isso para eles? Como que Jesus repassou para eles? A gente até não sabe. Mas ele trouxe. E nós precisamos apenas então somente levar isso para o campo espiritual. Inclusive, só para vocês terem uma ideia. Porque alguns, quando a gente comenta, falam assim, mas isso aí não vai acontecer. Gente, quanto tempo, quando a gente fala principalmente, levar para o campo do espírito e o campo material, são focos ou enfoques diferentes, tá?
Quanto tempo, por exemplo, vocês acham que a gente pode ou consegue ficar nesse processo de transição? Mundo corporal, mundo espiritual, encarnação, desencarnação e retorno. Gente, mais ou menos nós vamos precisar cerca de 200 anos, em média, entre o mundo corporal e o mundo espiritual e um próximo retorno. Agora, tem gente que fala, mas eu já estou ouvindo isso há não sei quanto tempo. Sim, mas você já está ouvindo isso nesses 200 anos? Já tem 200 anos que você está ouvindo? Ou seja, o processo ele é lento. E a gente sabe, do ponto de vista espiritual, o tempo computa-se de uma forma diferente. Não é da mesma forma que o mundo físico. Então, se eu estou entre esses dois mundos, já está acontecendo há um certo tempo esse processo. Por isso que o nosso despertar, a gente não pode ficar levando ele muito adiante, não. Senão nós vamos perder muito tempo. E provavelmente pode ser tarde demais. Porque quando o evangelho estiver esparramado, que é uma das coisas que um dos evangelistas trazem, aí vai ser o fim, e iniciaremos uma nova era, a era da regeneração. E se eu não estiver nessa era da regeneração, eu vou ser degradado, eu vou ser encaminhado para outro planeta, infelizmente por falta de aprendizado. Filomena ainda usa a expressão, né? Vamos perder o bonde. O que nós estamos estudando no Evangelho? Nas segundas-feiras? Capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Veja, a coerência de todos os ensinamentos do Cristo. Boa noite, Lúcia Coimbra, seja bem-vinda. A coerência dos ensinamentos do Cristo. E é isso que Kardec vai nos ensinando nesse capítulo dos sinais precursores. O que é que nós estamos esperando? O que nós estamos querendo? O que nós estamos aguardando ainda para despertar? Bom, nós que estamos aqui, eu tenho certeza absoluta. A gente já está, de alguma forma, né? Eu até costumo dizer, Jesus utilizava as imagens fortes para, nem que seja através do medo, despertar as pessoas. Eu sei que nós que estamos aqui, estamos procurando e buscando alguma coisa. Talvez nós estejamos ainda com medo e receio do que pode vir a acontecer. E este medo e receio está nos ajudando a despertar. Porque muitos, principalmente, entre aspas, os materialistas, eles não estão preocupados. Por isso que a gente fala, o medo é uma das emoções básicas. Por quê? Porque eles nos mantêm atentos. E o medo é que faz com que a gente se mantenha vivos. Olha para vocês verem que interessante. Então, que a gente possa e consiga manter essa atenção e principalmente, gente, nos prepararmos. Sofrimento, imagens fortes, pandemia, guerras, tragédias, tudo para trabalhar e mexer com o nosso próprio interior, ou para alavancar a nossa evolução, em busca exatamente desses reinados de felicidade, de paz, de harmonia e de equilíbrio. Sinais precursores. Prestem atenção, tudo aquilo que acontece à nossa volta. Vamos trazer os ensinamentos do Cristo para o campo do Espírito. Vamos interpretá-los como espíritos imortais que somos. Não vamos mantê-los apenas e tão somente no campo físico. A gente vai estudar mais para frente a parábola do juízo final. No próximo tópico, semana que vem, a gente vai ver vossos filhos e filhas profetizarão. Então, a gente ainda vai dar uma sequência, tá? Uma sequência nesse estudo. Mas espero que esses sinais precursores, depois vocês deem uma lida lá em Kardec, vocês vão ver ele comentando. Ele está falando basicamente isso que a gente está comentando. Só estou
colocando em outras palavras para, de alguma forma, tornar mais fácil, mas que nós possamos realmente despertar e seguir nesta estrada. Muita paz a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, gratidão sempre, sempre vai ser nossa. Estamos e estejamos juntos sempre. Vamos despertar juntos, por que não, né? Uma ótima noite para vocês e até o nosso próximo encontro.